Quando o senhor fala em eficiência de gastos, eu me lembrei de uma crítica muito frequente que se faz nesse aspecto, com relação às emendas parlamentares impositivas, né? O fato de o Congresso controlar hoje uma fatia grande, né, da parte discricionária do orçamento, são 50 bilhões. Quem é crítico disso diz que o gasto fica pulverizado, é difícil você fazer uma estratégia, né, unificada, governamental, para melhora da qualidade do gasto, né? Como é que o senhor vê essas críticas? Concordo plenamente, concordo plenamente. Para mim, a emenda parlamentar tinha que acabar. Nem impositiva, nem orçamento secreto, nem transparente, zero. Porque, vamos lá, tem deputado que usa emenda parlamentar para pagar cachê do Wesley Safadão. Para mim, isso deveria ser crime, o sujeito tinha que ser preso preventivamente de fazer isso. Mas sabe o que mais me dói? É do cara, ele anuncia isso e ele é aplaudido pela população. Ele vai lá e fala, ano que vem vou pagar o cachê, aí ele vai lá do lado da prefeita, aí o povo, é isso aí, tá muito bom. Então, você está entendendo? Isso é com a anuência do eleitorado, do povo, que não quer fazer uma avaliação. 80% da cidade não tem saneamento de esgoto. É o cara que é um show do Wesley Safadão. Né? Então, eu concordo que isso é um câncer e é um incentivo político perverso, porque a maior parte dos parlamentares se elege com emenda, não se elege com aquilo que acredita. Como é que a maior parte da população é contra aumento de número de deputados e a maior parte dos deputados é a favor? Porque o cara se elege com emenda, ele não se elege com aquilo que acredita, ele não se elege com a opinião dele. Nessa PEC do equilíbrio fiscal que eu propus, pelo menos a gente cria um incentivo, porque assim, acabar com a emenda, infelizmente no curto prazo, a gente não tem poder para isso. Agora, tem como a gente mudar os incentivos para a emenda. Né? Nessa PEC que eu propus, a emenda deixa de ser uma proporção, né, do orçamento para ser uma proporção do orçamento discricionário. Né? Ou seja, quanto mais o parlamento cortar a despesa obrigatória, mais emenda ele vai ter para sua base. Então, você tem um incentivo para os parlamentares do Centrão cortarem despesa, porque eles não são nem nunca foram fiscalistas. Né? Os mesmos deputados que votaram o teto, depois revogaram o teto, com um desassombro tremendo. Então, a gente, pelo menos, tem uma proposta para mudar a política de incentivos, mas eu concordo que, assim, não é papel de deputado executar emenda. País sério, deputado não fica executando orçamento. Deputado, eu queria falar um pouco mais sobre eleições e aí ouvir um pouco a visão do Kim, analista, e menos, né, como membro do novo partido. Como o senhor vê essa disputa na direita, né, com o Centrão trabalhando ali pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro insistindo em um candidato com o sobrenome Bolsonaro? Como que o senhor analisa essa situação, esse cenário? Tá, para me ouvir como analista, você precisa me pagar. Eu só falo como político, de graça. Fazendo uma análise política, acho que o primeiro ponto é o seguinte: me preocupa muito uma aliança do Centrão para eleger o Tarcísio, porque imagina se o Tarcísio sai para presidente com uma coligação com a União, com o PP, com o PL, com os Republicanos. Ele já vai assumir a presidência da República devendo até as calças. Antes de mandar o primeiro projeto para o Congresso Nacional, ele já vai ter um compromisso de ter que nomear ministro, de ter que conceder cargo, de ter que pagar emenda, que vai deixar o governo dele muito difícil, porque ele vai ter que tomar medidas extremamente impopulares. Se ele já tiver gasto seu capital político na eleição, na hora de tomar medida impopular, vai ser um governo troncho. Assim. Eu já vi essa experiência acontecer na Argentina, foi o caso do Macri. Né? Vinha com aquele ímpeto reformista e tal, mas estava devendo um boleto tremendo para o Congresso, que no final das contas acabou devolvendo a esquerda para o poder. Então, eu tenho uma preocupação nisso em relação ao Tarcísio, mas eu acho que o Tarcísio dá sinais vacilantes cada vez maiores de que não vai ser candidato, porque ele não tem coragem de enfrentar nem em 10% discordar do Bolsonaro, né? Ele sempre se submete 100% ao que o Bolsonaro diz, e se o Bolsonaro não der 100% de segurança de que ele é candidato, ele não é candidato, porque ele não tem coragem de ser. Então, enquanto ele apanha do Eduardo Bolsonaro, que hoje o Eduardo bate mais no Tarcísio do que o Lula, e do Carlos Bolsonaro, que também bate mais no Tarcísio do que o Lula, o Tarcísio não vai ser candidato. Né? Ao mesmo tempo, alguém com sobrenome Bolsonaro, eu escutei já de um ex-ministro do Bolsonaro o seguinte:
que alguém que se divorciou tantas vezes nunca vai confiar na mulher, né? Então, eu acho muito difícil ele lançar a Michelle para a presidência da República. Sobra o Flávio Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro, ele é aquele cara que tinha um escândalo que fez com que o Bolsonaro tivesse que colocar todo o seu governo a serviço de blindar o Flávio para o Flávio não ser preso. Então, assim, esse cara vai disputar a presidência da República. Se o Flávio Bolsonaro disputar a presidência da República, eu estou com pena se ele tiver que participar de algum debate com o Renan. Porque, assim, o que ele vai ter de escândalo sendo esfregado na cara dele não está escrito. Assim, é capaz de que ele saia se entregando, falando, por favor, me prendam. Então, eu acho que essa é uma situação bastante complicada. Deputado, o senhor está falando aí do sobrenome Bolsonaro, né? Um candidato com sobrenome Bolsonaro. Então, eu queria recordar umas coisas aqui. O senhor atuou fortemente pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? O senhor também liderou manifestações em favor da prisão do presidente Lula, na época da Lava Jato. Mas também aí dá para ver que o senhor tem críticas muito grandes à família, né? A família Bolsonaro. O senhor classifica a omissão como a direita antibolsonarista, né? Aí eu vou fazer uma provocação aqui. Em um eventual segundo turno, Lula versus Flávio Bolsonaro, em quem o senhor votaria? Quem que o senhor apoiaria? Eu anulo meu voto porque eu não voto em ladrão. Isso vale para os dois? Vale para os dois, claro. Eu anulei em 22, anulo de novo. Se for Flávio contra Lula. O Tarcísio, o senhor dá uma chance, mesmo com essas amarras aí de Centrão? Eu não sei, vou parar para pensar no caso dele. Se ele me pediu com carinho... O presidente Lula sancionou hoje a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil reais, com taxação maior para quem ganha até 50 mil por mês. Como o senhor vê essa medida e acha que pode impulsionar Lula eleitoralmente? Eu acho que não, porque, primeiro, já quem recebe o Bolsa Família, com a experiência do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil do Bolsonaro, eu acho que mesmo quem já recebe benefício assistencial, boa parte já pensa, independentemente de quem seja o presidente, eu vou continuar recebendo. No caso da isenção até 5 mil que bate na classe média, a classe média já tem convicções políticas relativamente calcificadas. Então, eu não vejo pessoas mudando de opinião por causa disso. De maneira geral, como eu vejo a medida? Primeiro, o erro já começa quando a tabela do imposto de renda não é automaticamente reajustada todos os anos, né? O que o Lula fez não foi nenhum favor. O governo, ele aumentou, todos os governos nos últimos anos aumentaram impostos ao não reajustar a tabela do imposto de renda, porque foi comido o poder de compra da população pela inflação. Deveria ter corrigido a tabela toda, ele não corrigiu, ele só criou uma faixa de isenção, né? Quando todo mundo deveria pagar menos imposto, e ainda aumentou a tributação sobre o setor produtivo. Aí, com um discurso mentiroso de que, os mais ricos pagam 2%. Não, meu amigo. Hoje, você junta IRPJ, CSLL, o cara está pagando de 24% a 34%. Muito distante dos 2% que o governo usou na propaganda. Agora, ele só tirou quem estava pagando menos de 34% e fazendo todo mundo pagar 34%. Né? Não é porque ele paga 2% na física que ele só paga 2% no global. Né? A gente tributa já pesado na jurídica. Então, é uma mentira que o governo usa para falar que o mais rico paga 2%, para falar que não tem tributação sobre lucro e dividendo. A nossa tributação é pior, porque mesmo quando não tem lucro e mesmo quando não distribui dividendo, no prejuízo você paga o imposto. Então, assim, a nossa tributação é ainda pior. Falar um pouquinho dessa briga do presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, União Brasil, com o presidente Lula, depois da indicação do Jorge Messias. Queria tratar especificamente dessa chamada pauta-bomba que ele colocou ontem, né, que é a aposentadoria integral para agentes comunitários de saúde, foi lida muito como uma vingança pelo fato do presidente Lula não ter escolhido o Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber, primeira coisa, assim, como é que o senhor vê essa briga entre os dois, né? Assim, quem tem a razão, se é que alguém tem razão, e segundo, se essa pauta, né, essa mudança na aposentadoria dos servidores vai para a Câmara, vai ser discutido lá e o senhor vai ter que votar.
e fiscalmente é uma fatura bilionária para o governo. O senhor vai votar a favor ou contra isso? Eu já votei contra, né? Foi aprovada a PEC, né, em relação aos ACS e aos ACS. Agora, o governo não tem moral para acusar ninguém de pauta-bomba, porque o PT todo votou a favor da PEC na Câmara. E depois, no Senado, o PT todo votou a favor também da regulamentação. Então, peraí, que bomba é essa que a gente está impondo e você está falando, olha, eu adoro essa bomba, tá aqui meu voto para essa bomba. Não, peraí. Né? Se é uma bomba, você tem que falar não, você tem que obstruir, você tem que rejeitar, você tem que orientar contra. Agora, o governo é populista, ele não tem coragem de chegar para o servidor e falar, não vou te dar aposentadoria especial. Então, ele não pode acusar ninguém, mesmo porque antes da indicação do Messias, foi pautada a PEC na Câmara e o PT votou a favor. Né? Então, primeiro, eu acho um erro da imprensa vincular a aposentadoria especial à indicação do Messias, e segundo, eu acho a hipocrisia do governo querer falar que é pauta-bomba quando eles discursaram a favor, não é só que eles votaram, eles vão com muito orgulho, eles subiram à tribuna para ser aplaudido. Né? Então, nesse ponto eu discordo plenamente. Agora, sobre a indicação do Messias, eu estou torcendo muito, assim, eu estou gelando o saquê no frigobar de casa para quando for rejeitado o nome do Messias. Porque vai ser um vexame histórico para o governo. O governo brigou com o Davi Alcolumbre, o governo brigou com o Alexandre de Moraes para nomear o Messias, que é um apedeuta. O Messias é absolutamente incapaz no sentido jurídico, assim, ele não tem a capacidade de manifestar a própria vontade. Tamanha a irrelevância da sua produção acadêmica, né? A tese dele de mestrado é basicamente para falar, primeiro que não foi nem no campo do direito, né? Foi para dizer, ele colocou um verniz para dizer que é mestre em direito, mas a tese dele é basicamente para falar que a crise causada pela Dilma foi por culpa do Joaquim Levy, que foi o liberalismo que causou a crise de 16. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você não entende de direito, você também não entende de economia. Então, assim, ninguém cita, né? Não existe um advogado que chega num processo e fala, segundo a doutrina de Jorge Messias, não, Jorge Messias não existe no mundo jurídico. Jorge Messias não é respeitado por ninguém. Ele é um capacho, um cumpridor de ordem, né, do Lula e da Dilma. Ele era só o office boy que foi entregar o termo de posse para o Lula fugir da cadeia. Ponto. Jorge Messias não é jurista, Jorge Messias não tem doutrina respeitada, Jorge Messias não tem advocacia respeitada, Jorge Messias, dentro da Advocacia Geral da União, que é uma instituição respeitável e que tem advogados públicos de qualidade, está num nível intelectual muito abaixo da média da AGU. Então, ele ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal é um problema grande, porque ele tem problemas cognitivos insanáveis. Então, eu espero muito que o governo tenha essa derrota de, em 120 anos, pela primeira vez, ter um nome rejeitado para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ficar muito feliz de saber que o meu filho vai abrir o livro de história e vai falar qual foi o primeiro nome rejeitado para a história do Supremo. Aí ele vai ver lá, Jorge Messias, nomeado pelo Lula. Bom, mas boa parte dessas críticas também valeriam para o Cristiano Zanin e mesmo assim, ele foi aprovado, né? Então, vamos lá. Aqui eu discordo até a alma da indicação do Zanin, mas pelo menos ele era respeitado no meio jurídico e pelo menos ele era respeitado como advogado. Então, assim, pelo menos no notório saber, né, ele ainda tinha maneiras de se sustentar. Agora, na reputação ilibada, no fato de ser advogado pessoal do presidente da República, isso é absolutamente indefensável. O Messias nem isso, ele não tem nenhum dos dois. Bom, sobre essa a pauta-bomba, o Fábio Muracal tem uma apuração ali que o Lula tende a vetar caso prospere então na Câmara, né? Eu queria falar um pouquinho dessa relação de Bolsonaro com o STF, né, a prisão, tema recente. O senhor vê abusos do STF no caso da condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente, né, tem mais ou menos acompanhado
seu posicionamento, tem também acompanhado o posicionamento do Renan Santos. Tem alguma, né, o Renan geralmente um pouco mais, faz um meio de campo ali, uma crítica, distribui a crítica um pouco ao Alexandre, e também o ministro Alexandre de Moraes, e também a Jair Bolsonaro. Como que o senhor está vendo esse episódio da prisão e como que o senhor se posiciona em relação a isso? Eu acho que, primeiro ponto, dava para prender o Bolsonaro seguindo o devido processo legal, o que não foi feito, né? Então, estava perfeitamente para ele ser julgado ou na primeira instância ou pelo plenário do Supremo, né? Já começa, as duas únicas possibilidades é o seguinte: ou seguir a lei que manda ele ser julgado pela primeira instância, ou seguir a jurisprudência do Supremo, no caso do mensalão, e julgar ele no plenário do Supremo. Não aplicaram nem a lei nem a jurisprudência, aplicaram a cabeça do Alexandre de Moraes, né? Então, eu não tenho dúvida de que o processo teve vários vícios, de que o processo não deu acesso à defesa para apresentar a resposta à acusação das provas que foram colhidas no inquérito, jogaram 70 terabytes em cima da hora, não foi respeitado agora o prazo para apresentação de embargo infringente. Então, eu acho que o processo foi cheio de vícios por causa da ânsia do Alexandre de Moraes em se vingar do Bolsonaro e de querer demonstrar uma força em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Agora, que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, não tenho a menor dúvida. E não só tentou, como tentou de uma maneira muito rocambolesca, né? Ele vai lá, ele imprime na impressora do Palácio do Planalto a minuta do golpe, mas assim, gente, se fossem tipificar burrice, eu acho que sem dúvida nenhuma o Bolsonaro seria preso com prova cabal, preventivamente, porque como é que o sujeito ele é tão inepto a ponto de imprimir uma minuta de golpe na impressora do Palácio do Planalto e aí submeter aos comandantes das 3 armas sem saber se todos eles concordavam? E aí recebe uma ameaça de prisão do comandante do Exército, que era o mais importante, porque, vamos lá, no Brasil, se você quer dar um golpe de Estado, você só precisa do sim do comandante do Exército. Você não precisa do sim da Aeronáutica, você não precisa do sim da Marinha. Ele tinha o sim dos dois, que eram inúteis, e daquele que ele precisava, ele não sabia se ia ter, imprimiu a minuta e submeteu para ele. Então, assim, não só ele tentou dar um golpe, mas ele tentou dar um golpe da maneira mais burra possível. É o plano do Cebolinha para tomar o sanção da Mônica, sabe? Então, assim, foi uma coisa realmente, um fim melancólico que ele mereceu. Você acha que o Congresso deveria atuar para impor limites ao Supremo por causa desses abusos, do ativismo judicial? Que limites são esses? Eu tenho uma proposta radical de tirar o Supremo do Judiciário. Eu não acho que a Suprema Corte tem que ser instância recursal. Eu não acho que a Suprema Corte tenha que julgar casos concretos. Não acho que a Suprema Corte tenha que julgar parlamentares. Não acho que a Suprema Corte tenha que julgar casos criminais, né? A Suprema Corte ela tem que ser uma corte constitucional autônoma que julga apenas leis em abstrato, não julga casos concretos, como acontece na Europa inteira, né? Tem cortes constitucionais autônomas que não fazem parte do Poder Judiciário, porque a própria Constituição brasileira já deu um excesso de poderes para o Supremo, né? Eu acho que tinha que ter mandato, acho que não pode ter decisões monocráticas em sede de ADI, ADPF, ADC, ADO. Então, acho que tem várias restrições que o Congresso poderia e deveria aprovar. O fim de decisões monocráticas nós aprovamos na legislatura passada. E o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli concedeu a liminar para suspender todas as investigações envolvendo compartilhamento de informação do COAF para a Receita. Qual que era a principal investigação envolvendo compartilhamento de informação do COAF com a Receita? A rachadinha do Flávio Bolsonaro. Né? Ele colocar lá personal trainer de funcionário fantasma no gabinete dele. E depois eles faziam rodízio ainda, passava pelo gabinete do Carlos, era contratado pelo do Jair, depois era contratado pelo do Flávio. Né? Eu nunca vi esse self-service de assessores que eles faziam ali no gabinete deles. E o Bolsonaro colocou o Congresso Nacional e o Executivo a serviço do Supremo Tribunal Federal. E depois, as decisões monocráticas se voltaram contra ele. Né? Ele nomeou um Procurador-Geral da República que abriu mão dos poderes do Ministério Público, que foi o Aras, que acabou com a Lava Jato, que em vez de estar preocupado em perseguir corrupto, ele estava preocupado em abrir investigação contra mim por apologia ao nazismo. Então, assim, o Bolsonaro agora está sendo refém de abusos do Supremo que ele próprio deixou acontecer.
tínhamos as assinaturas necessárias para fazer a investigação da Lava Toga, para investigar a corrupção em tribunais superiores. A gente está vendo agora o que está acontecendo no STJ, uma festa de venda de sentença sendo investigada. O Flávio Bolsonaro mandou tirar as assinaturas dos senadores da base do governo. Então, várias medidas de restrição aos poderes do Supremo poderiam ter sido tomadas no governo Bolsonaro, mas ele não foi corajoso o suficiente para fazer. Agora ele está sendo refém da própria covardia.